Capítulo 4. A busca e a conquista do desenvolvimento pessoal. O mundo de hoje e a sua prosperidade. A mulher que prospera é uma mulher de caráter excepcional e de princípios inquebrantáveis. Uma mulher que desenvolve seu caráter, íntegra e de uma virtude impenetrável, regida pelos mais altos valores. Alguém que ganha o respeito de todos que estão ao seu lado. Alguém que procura cumprir a vontade de Deus. Alguém admirada e respeitada até o ponto de ser venerada. Alguém que sabe que é íntegra em sua vida e no que faz. Alguém com que todos querem estar, pois edifica a vida das pessoas. Alguém que sempre cumpre a sua palavra. Alguém que cria lealdade e segurança inquebrantáveis. Uma mulher que sempre diz a verdade. Anônimo. O mundo pós-moderno onde vivemos caracteriza-se pela incerteza e pelas constantes mudanças que ameaçam a nossa estabilidade econômica. Deus quer que sejamos mulheres de princípios com valores firmes como honestidade e integridade. Quando honestidade e integridade, há prosperidade. O que estamos vendo ocorrer com a crise econômica no mundo todo é consequência da decadência moral que vivemos. Hoje, mais do que nunca, todo mundo necessita da colaboração ativa da mulher virtuosa. Cada vez mais vemos como mulheres têm o desejo de contribuir com as finanças familiares. Por esse motivo, que se desejarmos dar estabilidade financeira à nossa família, temos que desenvolver constantemente as habilidades que Deus colocou nas nossas mãos. Deus criou cada um de nós com habilidades e dons específicos. É nossa responsabilidade explorá-los ao máximo. À medida que desenvolvermos essas habilidades, Deus nos dará maiores. Como em 3 João 1.2, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois bem, note que João não escreveu apenas faço votos por tua prosperidade, mas sim votos pela tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Ele vinculou a prosperidade econômica à prosperidade da nossa mente, da vontade e do espírito. O plano de Deus é que cresçamos em nossas finanças tanto quanto em nossa vida espiritual. A mulher descrita em Provérbios 31 foi a mulher que soube crescer primeiro espiritualmente para depois desenvolver suas habilidades e assim ser eficaz nos diversos papéis que exercia. Deus está muito interessado em nosso ser. Ele sabe que é perigoso por grandes riquezas na mão de alguém que não é suficientemente maduro espiritualmente para lidar com elas. Forte evidência disso seria a vida das pessoas que foram adquirindo riquezas econômicas mediante o sistema desse mundo e que depois morreram jovens, cheias de amargura e estresse, descuidando de suas famílias e destruindo-as. O plano de Deus é que desfrutamos da prosperidade integral em nossa vida. Ele não quer que vivamos na pobreza. Ele nos deu mentes criativas e habilidades para serem desenvolvidas em sua máxima expressão, ou seja, a gente faz com excelência. Nós fomos concebidas para experimentar a prosperidade e a abundância que Deus reserva para nós, segundo sua riqueza e glória. Enquanto estamos vivendo sobre sua plena vontade, ou seja, desfrutando da prosperidade, em nossa vida há propósito e direção, e nos enchemos do gozo verdadeiro, que excede todo entendimento. Deus deseja que as pessoas prosperem, e que aconteça com frequência é que não temos sabedoria financeira para aplicar os princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus. A questão é, por que algumas pessoas não prosperam em sua vida cristã e pessoal? Em primeiro lugar, elas têm uma apreciação teológica desvirtuada. Consideram que possuir riquezas é algo mau e pecaminoso. Há cristãos que vivem sob a influência da teologia e da pobreza, que estabelece que para ser espiritual é preciso despojar-se de toda a riqueza e bens materiais. Consideram que, quanto maior a pobreza, o sacrifício e o sofrimento, maior será o crescimento espiritual. Deixe-me dizer que, se for daqueles que prosperam dessa forma, você padece de uma desvirtuação teológica do Evangelho. Na América Latina, o inimigo obteve vantagem na área do desenvolvimento. Muitas mulheres vivem sob a opressão do inimigo, que não permite que suas vidas sejam desenvolvidas na máxima expressão daquilo que Deus deseja. Essa opressão nos leva a ter um espírito de dependência, de pobreza, de limitação e incredulidade, além da falta de esperança.
As estatísticas demonstram a decadência em que vivem muitas mulheres no nosso continente. Segundo o Banco Mundial, no mundo há cerca de 1,3 bilhão de pessoas pobres e nessa quantidade 70% são mulheres. Segundo o Instituto Nacional de Mulheres, no México, a pobreza da mulher está diretamente relacionada à falta de autonomia e de oportunidades financeiras, à dificuldade de acesso de recursos econômicos, educação e serviços, assim como a sua participação no processo de tomada de decisões. Em contrapartida, é maravilhoso ver de que forma, há mais de 3.000 anos, a Bíblia descreve uma mulher completamente desenvolvida. Hoje em dia, pensamos que o século XX foi propulsor da liberação feminina. No entanto, Deus já havia registrado em sua palavra há milhares de anos. Abramos nossa mente e nosso coração para romper os laços opressivos que limitaram o desenvolvimento das mulheres. Eu te convido a cortar essa atadura de gerações hoje. Nós temos que almejar mais. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Não se limite, ponha-se nas mãos do Senhor e permita que Ele faça milagres em sua vida. A boa notícia é que nós cristãos temos que Cristo morreu na cruz para nos dar a vida e vida em abundância. Há muitas mulheres que vivem sem nunca experimentar a vida abundante que Cristo nos prometeu. Isso não significa que a vida de Cristo seja cor-de-rosa e que nunca teremos problemas. Isto significa que, mesmo estando na tempestade ou na adversidade, Cristo nos dá ânimo e forças para seguir adiante. Jeremias 29,11 diz: Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Por outro lado, a teologia da mordomia determina que somos responsáveis pelo que Deus colocou em nossas mãos. No entanto, para cumprir essa responsabilidade, você deverá descobrir primeiro o que foi que Deus colocou em suas mãos. Ele a adotou de inteligência e entendimento para que possa usá-los em benefício ao Senhor. Gostaria de falar sobre a importância de desenvolvermos e liberarmos o potencial que Deus colocou em nós. O dicionário Michaelis define a palavra desenvolvimento como tirar do invólucro, descobrir que estava envolvido. Já a palavra potencial está definida no dicionário Aurélio como capacidades, habilidades, talento, etc., não utilizados, mas que podem manifestar quando há estímulos e treinamento adequados. Deus nos chamou a desenvolver e liberar o potencial que Ele pôs sobre nós. Não se limite. Você pode conseguir tudo aquilo que Ele destinou para a sua vida. Aprenda a melhorar o seu desempenho e descobrir seus talentos e expandi-lo, a construir um entorno de bem-estar. Talvez já tenha tentado alguma vez e fracassou, mas Deus é um Deus de oportunidades. Nós precisamos nos tornar sensíveis às oportunidades. Contarei a você uma história que tocou o fundo do meu coração da primeira vez que a escutei. Era uma vez um fazendeiro que tinha muitos animais. Um dia ele recebeu a visita de um grande amigo. Como queria mostrar a fazenda para o seu amigo, ele levou para um passeio. Chegando ao galinheiro, o amigo falou: Veja, Carlos, isso que está aí não é uma galinha, é uma águia. E Carlos respondeu: Não, é claro que é uma galinha. Olhe, come como galinha, anda como galinha e parece uma galinha. O amigo disse-lhe: Vou provar para você que é uma águia e não uma galinha. Vou subir nessa árvore e jogá-la lá de cima para que revoe, e quando começar a voar você vai ver que é uma águia. O amigo então subiu na árvore e ao jogar a galinha, ela começa a voar. Porém, de repente, ela vê todas as outras galinhas comendo milho no chão, identifica-se com elas e acaba aterrissando perto delas. Eu te disse, ela nunca vai voar porque é uma galinha, disse o fazendeiro. Mas o amigo respondeu-lhe: Acontece que joguei de uma altura muito baixa, perto do galinheiro. Quando viu as galinhas, ela se identificou. Mas você verá que agora vou ao telhado da sua casa e ela sairá voando. O amigo novamente pegou a ave e jogou no ar. Nessa segunda ocasião, a águia ganhou um pouco de altura, mas novamente aterrissou para comer milho com as suas amigas galinhas. Não adianta tentar, o fazendeiro disse. Ela nunca vai sair voando porque é uma galinha. No entanto, na terceira tentativa, o amigo decidiu ir a um morro, longe do galinheiro, para fazê-la voar. Nesse instante, o sol estava no ponto mais alto do céu e as águias têm o costume de voar guiadas pelo sol. Quando o amigo Carlos se aprontou para colocar a ave
Para revoar, ela reconheceu a luz do sol e começou a voar e ganhar grande altura, assim que jogada no ar. Eu te disse que não era uma galinha, gritou seu bom amigo. Assim que deixou de ver o galinheiro e as galinhas, ela focou no que ela era realmente e saiu voando como uma verdadeira águia. Cada um de nós somos águias que Deus criou para voar alto na vida, mas muitas vezes vivemos em um galinheiro. Nós nos conformamos em comer o milho entre as galinhas. Temos asas que nos dão a capacidade de voar alto, mas não as usamos. Está na hora de deixar o galinheiro de onde vivemos para começarmos a nos comportar de forma diferente. Um plano de desenvolvimento pessoal. É natural em nós, filhas de Deus, vivermos um processo contínuo de desenvolvimento e aprendizado. Para podermos desenvolver nossas habilidades pessoais, cada um de nós deve estabelecer um plano de desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal não tem como ênfase sermos diferentes ou melhores do que as outras pessoas. Ele tem a ver com sermos mais que Deus deseja que sejamos. Significa que não competimos com outras mulheres, mas sim com nós mesmas. Devemos nos desafiar a crescer para nos tornarmos a maior expressão da mulher que Deus verdadeiramente criou em nós. Nossa tarefa é aprender a escutar a voz de Deus e assim descobrir qual é o propósito que Ele tem para a nossa vida. Devemos nos apresentar perante a vida como uma paixão e um desejo cotidiano de crescer e contribuir. Deus nos chama a sair do galinheiro e começarmos a nos comportar como águias. Chega de passividade e dê importância à sua existência. É indispensável que você saiba para onde está indo na vida e no quanto procura ativar a alcançar suas metas. Você deve ter objetivos claros, expectativas firmes e desejos que se tornarão realidade. Mulher, atreva-se a sonhar. Ao longo dos anos de experiência como coach, vi uma das limitações mais importantes que as mulheres têm para alcançar o sucesso. É mesmo a própria atitude. A nossa atitude na vida está relacionada com a nossa fé. Para agradar a Deus, devemos ter uma atitude de querer fazer as coisas e confiar nele em relação aos nossos resultados. Jesus, nosso Senhor, diz em Marcos 11, 22 a 24. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis. Assim será convosco. Tenhamos fé em Deus, sonhemos no futuro que Ele colocou em nosso coração, trabalhemos em nossa alma e confiamos plenamente em Deus por bons resultados. O Senhor nos ensina que confiemos nele e Ele realizará. Muitas vezes nós lançamos como chamado empresarial que temos porque medimos a bolsa de Deus com a nossa. Quero compartilhar com você o meu testemunho pessoal, como Deus foi mudando o meu coração, além de me ensinar a depender dele. Após 7 anos de experiência trabalhando no ramo de consultoria, comecei a me sentir frustrada, desanimada, parada e desconforme comigo mesma. Queria fazer muitas coisas, no entanto, pensava que não tinha habilidade para realizá-las. Em certo momento, percebi que sofria de baixa autoestima e que estava cheia de medos e temores que limitavam os planos de Deus, os planos que Deus tinha para a minha vida. Durante uma viagem missionária, Deus foi glorificado de uma forma extraordinária que me deu uma palavra que marcou minha vida. Há momentos nos quais você reconhece que Deus está falando com você, pois há coisas que você tem no coração que mais ninguém conhece. Então, quando Ele utiliza uma pessoa que não te conhece para falar especificamente daquilo que está em seu coração, é porque Ele quer te ensinar. Pode ser que se identifique comigo e saiba quão especial é passar por essa experiência. Deus me falou especificamente sobre o medo, um temor que estava me limitando. Naquele momento eu não entendi completamente a mensagem que Ele queria me dar, mas logo após voltar da viagem missionária fiquei desempregada. A primeira reação foi muito humana, foi reclamar para Deus sobre o porquê isso ter acontecido comigo, visto que eu estava realizando a sua vontade e trabalhando para Ele.
Mas pouco a pouco ele foi moldando meu coração e durante um processo de 4 meses foi me ensinando a depender dele. Quando aprendemos a depender do Senhor, vemos milagres na nossa vida. Ainda que vejamos que as circunstâncias estão difíceis, Deus nunca nos abandonará. Mais tarde, numa manhã de oração ao Senhor, vieram à minha mente aquelas palavras que Deus havia dito por meio de um pastor. Você mesma vem se limitando. Essas palavras se transformaram em um desafio para eu me levantar e tomar posse das promessas que Deus tinha para minha vida. Decidi acreditar na palavra de Deus e comecei a desenvolver as propostas de serviços profissionais na área de consultoria. De repente, comecei a notar algo diferente em mim. Eu me sentia mais segura, mais decidida e com muito ânimo e desejo de alcançar o sucesso. Percebi que Deus havia transformado o meu coração e que minha atitude havia mudado. Assim que transformei meu coração e mudei minha atitude, comecei a ver um milagre após o outro. As portas começaram a se abrir e as inseguranças foram se esvaindo. A chave é deixar que Deus transforme nossas atitudes. Devemos sempre ter consciência das nossas atitudes, já que são elas que determinam a nossa conduta. Assim nasce o nosso estilo, abertura e hábitos. Nossa conduta influencia as relações com os demais. Se tivermos uma atitude negativa, ela afetará a confiança, a colaboração e o ato de compartilhar com nossos semelhantes. Se nossas relações forem afetadas, teremos problemas para atingir nossos objetivos. O nível de rendimento ou a obtenção de sucesso serão limitados. Se nossos resultados são negativos ou não são esperados, eles vão afetar nossa atitude. O ciclo negativo será repetido vez após vez. Podemos ver o ciclo e o impacto que essas atitudes têm nos resultados. Podemos definir a atitude como um sentimento interno que vê refletindo e tem um impacto na conduta. A atitude, segundo descobriu Viktor Frankl, constitui-se na predisposição a responder de determinada maneira, com reações favoráveis ou desfavoráveis a respeito de algo que aconteceu. As nossas atitudes são os nossos valores, crenças e experiência. Ela leva a conduta, estilos, abertura e hábitos, e então a relações. E a gente desenvolve confiança, colaboração e compartilhamento. E assim temos o resultado, impacto, responsabilidade e melhoria, que leva novamente à atitude. A sua atitude manifesta seu modo de pensar e é o princípio de ponto de criação. E é o passo inicial para levá-la a lugares onde nunca esteve antes. As atitudes vão se formando de acordo com os valores, as crenças e as experiências que temos ao longo da vida. As atitudes ajudam a iniciar o nosso comportamento e às vezes são chamadas de motivadores ocultos, porque nem sempre podem ser observados. Por isso é importante cuidar do que entra em nossa mente. Pense, quantos noticiários você vê durante o dia? Que tipo de música você escuta? Quais as leituras, filmes, programas de TV preferido? O que herdamos da nossa família de origem gera também as atitudes. Se durante algum instante você percebe que a sua atitude é negativa e pessimista a respeito da vida e do futuro, você deve orar, buscar o conselho e trabalhar para descobrir as razões verdadeiras pelas quais você apresenta tal atitude. Os pensamentos que acolhe a sua mente influenciam nas decisões de curto e longo prazo. Toda ação nasce de um pensamento. Cuide dos seus pensamentos. Todo pensamento nasce do coração, por isso cuide do seu coração. É simples assim. Em determinada ocasião, li um artigo anônimo sobre o porquê de haver uma brecha tão grande entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Esse artigo considerava 3 formas diferentes de apreciar se tais variáveis contribuem para o desenvolvimento dos países. A primeira variável analisada foi a antiguidade dos países. Logo após examinar os países como Índia e Egito, essa ideia foi descartada, porque essas nações milenares ainda estão em um nível de baixo desenvolvimento. A segunda variável foi constituída pelos recursos naturais nos países desenvolvidos. Entretanto, após terem considerado nações como o Japão uma potência econômica mundial, com um território tão pequeno e montanhoso, inadequado para agricultura e pecuária, surgiram sérias dúvidas na mente dos investigadores. O território japonês é como uma fábrica flutuante, que importa matéria-prima de todo o mundo. Essa matéria-prima é processada e exportada ao mundo todo, acumulando riquezas.
Também foi estudado o caso da Suíça, que ao mesmo sem mar, tem uma das maiores frotas náuticas do mundo. Não tem cacau, mas tem o melhor chocolate do planeta. Cria as ovelhas em poucos quilômetros quadrados e cultiva o solo apenas 4 meses por ano, já que o resto do tempo é inverno. Tem os produtos lácteos de melhor qualidade de toda a Europa. Assim como o Japão, a Suíça, não tem produtos naturais, mas dá e exporta serviços de qualidade difíceis de superar. Esse é outro país pequeno, cuja segurança, ordem e trabalho tornam o cofre do mundo. Definitivamente, esses exemplos nos inspiram e nos informam que os recursos naturais que tem um país ter não são aquilo que determinou seu nível de desenvolvimento. A terceira variável estudada foi a inteligência das pessoas. Mas após uma série de investigações, percebeu-se que isso também não marca diferença. Então, a conclusão a qual chegaram foi que a atitude das pessoas não faz diferença. A atitude com relação ao trabalho, ao futuro, a forma de gastar e de poupar dinheiro. Então, a conclusão a qual chegaram foi que a atitude das pessoas é que faz a diferença. A atitude com relação ao trabalho, ao futuro, a forma de gastar e de poupar dinheiro. A atitude quanto à justiça e o tipo de autoridade com a qual o país é liderado. O amor pela educação, pela liberdade e por Deus. A atitude delas foi o que influenciou e a sua atitude também fará isso em sua vida e na vida da sua família. Certa vez li a história muito interessante e gostaria de compartilhar com você. Era uma vez um jovem que saiu da cidade natal em busca de experiências em sua vida. Ele chegou a uma nova cidade e, ao entrar nela, avistou um ancião sentado num banco. Ao passar na frente dele, ele perguntou: Senhor, como são as pessoas desse lugar? O senhor respondeu: Como é o povo de onde você vem? O jovem respondeu de forma grosseira: As pessoas de onde eu venho são malcriadas, vulgares, insensíveis, mal-humoradas e eu já não conseguia mais viver lá. Por isso vim até aqui. O ancião então respondeu: Pois é isso também que vai encontrar por aqui. O jovem, muito triste, abaixou a cabeça e seguiu o seu caminho. Tinha esperança de achar algo diferente. Depois de um tempo, outro jovem, nas mesmas circunstâncias do primeiro, chegou ao povoado em busca de novas aventuras e viu o mesmo ancião sentado no banco. Então fez a mesma pergunta: Senhor, como são as pessoas desse lugar? O sábio ancião respondeu novamente: Como é o povo da onde você vem? O jovem respondeu com entusiasmo: As pessoas do lugar de onde eu vim são carinhosas, amáveis, prestativas. Foi uma pena eu ter que sair de lá. O ancião então respondeu: Pois é isso mesmo que você vai achar aqui. O jovem continuou muito alegre o seu caminho. Outro homem que estava sentado ao lado do ancião havia presenciado os dois jovens fazendo a mesma pergunta e questionou: Desculpe, bom homem, como pode ser que para a mesma pergunta o senhor tenha dado duas respostas diferentes? O ancião então respondeu: Eu respondi da mesma forma para os dois, pois aquilo que eles têm dentro é o que eles acharão por fora. Nossas atitudes têm um impacto direto sobre a forma de interpretar a realidade e obter resultados. O que somos interiormente tem uma profunda influência sobre a forma como enfrentamos a vida e as possibilidades que temos que triunfar. Se começarmos um negócio pensando que não teremos sucesso, não seremos obrigados a lutar apenas contra a vida e contra os desafios que temos adiante, mas também teremos que lutar contra nós mesmos. Nossa atitude vencedora, no entanto, não deve proceder daquilo que podemos fazer com as nossas próprias forças. Ela deve estar enraizada no que Deus fez e pode fazer por meio de nós. E as perguntas práticas. Deus almeja que desfrutemos a prosperidade integral e nos dá os talentos e habilidades que precisamos descobrir e desenvolver. Anote aqui os talentos e habilidades que você possui e em seguida sublinhe aqueles que ainda precisa desenvolver mais. 2. Nossas atitudes determinam nossa conduta. Os valores, as crenças e as experiências determinam de que forma você se desenvolverá e vai influir em suas relações e afetar o resultado de tudo aquilo que você empreende. Então, analise e observe as atitudes e condutas. Registre aquelas que deve reforçar, porque são positivas, e as que deve modificar, porque não a beneficiam. 3. Declarações bíblicas para pensar. Leia as seguintes verdades. Em seguida,
Planeje pensar e meditar sobre elas durante os próximos 40 dias. Lembraremos isso a você no fim dos próximos capítulos. Sou filha do Deus Altíssimo. João 1,12. Deus é meu Pai e quer o melhor para mim. Mateus 7, 9 ao 11. Eu sou bela e sábia porque Ele me fez bela. Gênesis 1,31. E seu Espírito me dá uma sabedoria especial que não é desse mundo. Tiago 3,17. Deus não me deu um espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de domínio próprio. 2 Timóteo 1,7. Fui concebida por Deus para ganhar, para vencer. Vencer o pecado, vencer a morte, vencer Satanás e vencer os meus negócios. 2 Coríntios 2,14. Salmos 27-8. Tudo aquilo que acontece comigo é para o meu bem. Deus pode transformar as derrotas em triunfos. Romanos 8,28. Não há lugar mais seguro no universo do que viver no centro da vontade de Deus. Efésios 1:11-12. Colossenses 1:9 e 10. Hebreus 13, 20 e 21.